Verdade. Quero estar chamando o pastor Rodrigo. Glória a Deus. Esse homem. Quantos anos nós se conhecem mesmo? Da Baldu? Então, para ele que esse homem da Baldu. Na verdade, ele trabalhava à noite e eu trabalhava de dia, né? Se encontrava uns 15. Por aí, né? Dois são 15, por aí. E o senhor saiu vazado, eu estou lá ainda. Glória a Deus. Amados, queria te convidar a estender sua mão para cá, vamos estar orando para a vida desse vaso, esse homem valoroso, esse casal abençoado. Eu estava comentando com os meninos na célula, né? Falei, pensa num pastor que não desgruda do líder. O discípulo não desgruda do líder. O apóstolo vai para Israel, ele está lá. Vai para Manaus, eles estão lá. Vai para o Ceará, eles estão lá. Vai para Porto Seguro, eles estão juntos. Glória a Deus. Colado, lado a lado. Amém? Vamos orar pela vida dele. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, apresentar o pastor Rodrigo nessa noite. Pai, pois é um atalaia, um chocado, Senhor, nessa noite. Usa, Pai, com poder, com autoridade, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está em casa. Extrema. Foi só ramificando, né? Quando ficou para Itapeva, areia, né? Então é só uma extensão. Continua em casa, viu? Deus abençoe. Amém, aleluia. Graças a paz, igreja linda do avivamento, amém? Amém! Glória a Deus. Pastor, obrigado que já me apresentou, a gente, amigos de longa data, e uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Sabemos que o Senhor Jesus é o maior interessado em que estivéssemos aqui nessa noite, amém? Aleluia. Ele é o maior interessado, porque a palavra de Deus diz que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 fora delas. Então, de todos os lugares, enquanto nós estávamos louvando aqui, o Espírito Santo fala no meu coração, de todos os lugares que eu pudesse estar, eu queria estar aqui. Glória a Deus. E isso não pode ser um discurso da nossa boca, um simples discurso da nossa alma, da nossa carnalidade, não, mas isso tem que ser uma verdade no nosso espírito. Nós precisamos desejar estar na presença de Deus. Nós precisamos ter sede, ter fome da presença do Senhor todos os dias. Essa semana cheia. Domingo estava no culto, segunda fui com o apóstolo, dado no líder. O apóstolo foi pregar em São Paulo. Eu fui lá com ele, fomos lá na igreja do apóstolo Fantin. Terça culto, ontem estava dando aula na escola de líder, hoje eu estou aqui, amanhã cansado. É todos os dias praticamente na presença de Deus, porque mais vale um dia na presença do Senhor do que um dia fora da igreja. A gente tem que buscar a essência do Senhor todos os dias. Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus aí, vocês já se assentam logo. Abre em 1 Reis, capítulo 19. Essa palavra Deus colocou no meu coração quando eu estava indo para Manaus. E quando chegamos lá, ouvimos muitas coisas, porque o pastor já tinha feito o convite, só que não deu para vir antes, por conta que a gente estava indo para a viagem, estava se organizando aquela semana. E glória a Deus por isso, mas hoje deu certo, nós estamos aqui. Glória a Deus. Muita honra, então quando vocês convidados vão vir com certeza. Glória a Deus. Até o pastor Diego da Roseira, anteontem, pastor, vem ministrar aqui depois de amanhã, você que está em cima. Eu falei, não dá, filha, não. Nós vamos lá para Areias, vai ser lindo, a gente vai uma outra data. Mas o gostoso da visão é isso. O gostoso desse movimento, como o pastor disse, né? Um pouquinho de Extrema, um pouquinho de Itapeva, que já está aqui, que vai ramificando. E nós somos uma família. E isso é maravilhoso, você chegar e você se sentir em casa. Porque é um mesmo povo, uma multidão de filhos semelhantes a Jesus, e todo mundo vai morar no mesmo lugar. É a promessa que está sobre a nossa vida. E glória a Deus por isso. 1 Reis, eu quero pegar com vocês aqui, a gente vai decorrer, mas pode ser 1 Reis, capítulo 19, verso 19, que é o chamado de Eliseu. 19, amém? Creio que todos fecharam a Bíblia. Diz assim na versão que eu estou aqui: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, e adiante dele.
e ele estava com a duodécima, era uma junta de boi ali por 12 carros de boi. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho eu te feito? Voltou, pois, atrás dele, tomou a junta de boi e os matou, e os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Podeis assentar. Amém. Jesus. Amados, quando nós falamos desses dois profetas de Deus, eu estava interessante, eu estava conversando com o pastor Samuel umas 2 semanas atrás. Eu falei, ó, o pastor me convidou, a gente está organizando a data que nós vamos lá na areia. Ele falou, pode ir, lá o pessoal é ungido, o povo lá é benção demais. E eles estavam aqui no final de semana, né? Parabéns, né, pelos 2 anos, foi maravilhoso. E quando nós falamos de território, a palavra de Deus colocou no meu coração foi acerca da disposição. Porque eu cheguei aqui, meu coração já estava pulsando sobre isso, era só uma testificação daquilo que eu vi quando eu cheguei aqui. O caráter de servo impresso em cada coração que me recepcionou, que me abraçou, que me pegou na minha mão aqui. E eu vejo que tudo isso é uma essência de Deus, de alguém que verdadeiramente disse sim. Porque quando Deus arde uma palavra no meu coração, eu já sei que aquela palavra, eu vou receber um convite, alguma coisa vai acontecer, porque Deus, ele não erra no chamado, ele nunca errou e não é na nossa vez que ele vai errar. Ele acertou todas as vezes e sempre vai continuar acertando. Naquele dia que ele nos encontrou, quando nós estávamos cansados, quando nós estávamos oprimidos, quando nós estávamos talvez até desistidos, ele nos alcançou e falou: eu vou fazer de ti um grande povo, eu vou fazer de ti alguém que vai fazer com que o meu nome se torne conhecido. Nós precisamos acreditar nessa verdade, porque quando nós olhamos para Elias, e nós sabemos que foi um dos profetas que mais fez milagres na Bíblia. Só que, para ficar claro, nós olhamos para a história dos profetas e vemos que grandes profetas acompanharam grandes reis. Só que quanto maior o tempo de dificuldade, maior tinha que ser a unção sobre a vida do profeta. Talvez, amados, hoje, se você abre o seu celular, talvez se você liga no noticiário, você vê muitas coisas ruins acontecendo. O que é melhor fazer então, pastor? A melhor coisa é se afastar. Mas se não dá para afastar e as notícias de uma certa forma acabam saltando aos nossos olhos de todas as maneiras, se olharmos lá para fora, vemos tempos difíceis, mas no meio do povo de Deus existe uma promessa. E o povo de Deus, ele tem que ser baseado nas promessas de Deus. Porque quando nós olhamos para o grande profeta Elias, nós sabemos que o chamado do profeta era ser auxiliar do rei. Era aquele porta-voz que trazia as mensagens de Deus para o rei, mas ele também era submisso ao rei, porque quando ele chegava diante do rei, ele tinha que falar vive ao rei, ele tinha que prestar culto, ele tinha que ter uma autorização para chegar até ali. Mas nesse momento, nós vemos ali que Acabe e Jezabel estavam acabando com Israel. Se você pega aqui primeiro, você vê que é um dos piores reis que foi levantado naquele tempo. Estava assolando o povo, estava notícias ruins saltando aos olhos. E aí você faz um comparativo com os dias de hoje. Talvez no seu trabalho, uma pessoa que não professa da mesma fé, que não confessa do mesmo Cristo que nós confessamos, talvez está passando por um momento de dificuldade. Talvez você olha para um cenário de um familiar, como nós viemos conversando, de pessoas que estão com enfermidade, mas nós temos que confessar que Cristo é o Senhor da igreja, e nós somos profetas desse tempo, indiferente do cenário, nós vamos continuar anunciando que o nosso Deus cura, salva, liberta e faz milagres. Nós temos que acreditar nessa verdade. E o que Deus colocou no meu coração é que a igreja de Cristo precisa ter consciência do que ela está fazendo na terra. Amados, nós estamos caminhando com o apóstolo ali há cerca de 16 anos, em Extrema. E o apóstolo Daniel, um líder fantástico que nos ensina a sonhar, que nos ensina a caminhar.
Vocês sabem que o apóstolo ele é lindo, um homem sonhador. Se ele fala, vai acontecer, você pode esperar alguns anos, porque vai acontecer mesmo. Se Deus dá um sonho, pode ficar esperto, porque vai acontecer. E caminhando com o apóstolo, nós aprendemos a sonhar. Nós vimos que ele fala, vai ter 1000 igrejas, e vai ter 1000 igrejas em nome de Jesus. Eu estou caminhando com ele desde quando só tinha igreja de extrema, e nós vimos todas as outras igrejas nascerem. E eu, a honra e glória do Senhor, tenho também uma sementinha aqui em Itapeva. Porque eu já fiz célula aqui em Itapeva. Uma vez o apóstolo chegou e falou assim, nós chegamos numa célula que nós começamos na Baldu com o pessoal do turno da noite, do lado do posto de Itaçu. E quando o apóstolo foi visitar a célula, tinha 22 pessoas na célula. E ele já teve uma visão espiritual. Ele falou, o território de Itapeva é um território fértil, vai nascer uma igreja. Aleluia. Glória a vocês aqui hoje, dentro do sonho do apóstolo. Aleluia. Você vê como que existem profetas nos dias de hoje que precisam ser desbravadores de território, independente do que o mundo fale. Independente das notícias, independente de, está saindo bomba, não interessa, estão bombardeando, não interessa, isso é uma coisa milenar. O que interessa é que Jesus vai voltar, vai entrar por aquelas portas e vai resgatar o seu povo. Glória a Deus. Nós temos que ser a boca profética desse tempo. E é interessante que quando você pega aqui 1 Reis, Deus fala com ele, e ele não tem tempo fácil não. Falar de Elias nos dias de hoje, você vai ouvir muito falar de Elias no tempo de hoje, sabe por quê? Porque vira e mexe você abre, fala de crises psicológicas, fala de pessoas que estão de burnout, que é cansaço excessivo, estresse mental, e cada vez a gente ouve mais falar disso na escola, no trabalho, em tantas áreas. E esse momento em que Elias, ele confronta ali todos os profetas, só que o rei era mau. Quem governava era mau. O povo sofria por causa disso. E naquele momento, a perseguição começa a virar um jogo e a ponta da lança fica virada para o profeta. O profeta sente medo. E eu falo que muitas das vezes, nós como homens e mulheres sentimentais, com carne e osso que somos, nós podemos até sentir medo. Mas sempre Deus tem um escape. Aleluia. Sempre Deus vai ter uma palavra que, aqui como veio na vida do profeta, veio vento, veio fogo, veio uma tempestade, mas sempre vai ter uma voz suave no teu ouvido. É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar conectado na palavra do Senhor. Eu falo para o apóstolo, se pudesse todo dia eu tiver um compromisso com as coisas de Deus, que Deus mande pessoas para cuidar lá das coisas que Ele me deu lá, das empresas, do comércio, e que eu possa cuidar das coisas de Deus. Por quê? Porque mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 fora dele. Não existe lugar seguro fora da presença de Deus. Amado, pode acabar o mundo lá fora, nós que estamos aqui dentro, nós somos guardados. Quando nós olhamos o profeta, ele fica ali à beira do riacho, ele sai da presença porque Jezabel falou que ia matar ele, fez uma promessa que ia matar, só que nenhuma arma forjada do inimigo prospera contra a nossa vida. Nós somos guardados. E estudando a palavra, você vê que ele passa por momentos de dificuldade, deseja até a morte, só que Deus vem com uma voz suave e fala, eu ainda não completei o que eu tenho para fazer na tua vida, na tua história. E eu, amado, eu creio nessa noite que eu vim aqui para dizer que Deus vai fazer coisas grandes nesse ministério. Deus vai largar essas tendas aqui, eu creio no nome de Jesus. Porque vocês são uma semente plantada aqui em meio a esse bairro para fazer com que esse bairro prospere. Os quão formosos são os pés daqueles que propagam a palavra de Deus. Cada um de vocês, quando saem aqui, talvez você não veja nada, mas vocês saem aqui com uma labareda nos pés de vocês. Aleluia. Cada um sai aqui, sai para a direita, o outro sai lá para a esquerda, o outro vai mais a fundo para os sítios. Mas você vai emitir um sinal no reino do Espírito do Senhor Jesus. É o Senhor desse bairro. O Senhor Jesus é o Senhor dessa cidade. Como diz o apóstolo Daniel, quem não quiser Jesus aqui vai ter que se mudar. Por quê? Porque vocês serão grandes e poderosos aqui. O nome do Senhor será conhecido através da sua vida. O nome de Jesus. Deus só precisa de um disposto. E essa palavra, quando Deus colocou no meu coração, Ele me deu também um tema, que é o poder de uma aliança.
Porque 1 Reis, aqui 19:19, o encontro de Eliseu e Elias é algo fantástico. Se você parar por um minuto aí, o primeiro dia que você encontrou os pastores, o dia que vocês encontraram os seus líderes pela primeira vez, você pode imaginar que esse momento não foi um momento natural. Não foi. Eu lembro do dia, a primeira vez que eu cheguei lá em Extrema, lá perto do Polo Esportivo, e eu entrei, e atrás de uma coluna, como o apóstolo sempre fala, eu vi um pastor pregando. E era o apóstolo Daniel, e eu lembro que aquele dia, era um sábado à noite, e no dia seguinte era um culto de batismo lá no Salto, e nós fomos lá naquele culto. E eu entendo que aquela conexão não foi algo natural, porque aquilo ali mudou a minha história para sempre, faz 16 anos. Olha. Você tem que entender que quando Deus te colocou para fazer uma aliança com esse casal de pastores aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. Ah, pastor, mas não, nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque esse encontro não foi natural, foi sobrenatural. Porque quando o profeta estava lá, será que eu abro a igreja? Meu Deus, começou uma célula lá na areia, como que vai ser? Deus revelando para a pastora Maria Helena, para o bispo Diego, e como que vai ser? Tudo isso era algo sobrenatural, porque Deus aqui falando para Eliseu, vai e unge tal, tal e tal. E uma das pessoas que ele fala para ungir era Eliseu, ou seja, Deus já estava falando de você, Deus já estava conectando a sua vida com a vida dos seus líderes, antes mesmo de você saber. Para quê? Para que haja um propósito claro de Deus nesse bairro. Para que o nome dele se torne conhecido. Às vezes, amado, nós nem entendemos o que Deus está fazendo através da nossa vida, mas nosso nome já está sendo falado nos céus. Deus é maravilhoso. Merecemos? Não merecemos de forma alguma, mas Ele é misericordioso. E quando chegamos nesse encontro, nós vemos que dois homens se encontram. Um profeta calejado, um homem já cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, que também estava vivendo seus traumas, que foi curado pelos seus traumas, e de repente ele lança a capa. Esse momento é um momento marcante, porque como que você pega uma pessoa trabalhando, independente do que você está fazendo, não sei se você trabalha na roça, você trabalha com animais, você trabalha dentro de uma empresa, não importa o que você faça, você está trabalhando. Mas existe um momento que uma chama arde dentro de nós e você fala, a partir daqui agora é eu e Deus. A partir daqui agora sou eu e a palavra de Deus que vai ser rema na minha vida. E nós vemos aqui que Eliseu só fala assim, deixa eu só me despedir. E uma coisa interessante, né? Ele fala assim, não tem mais volta. Queimou as carroças, matou os bois. E eu entendo, amado, que às vezes você olha e fala assim, mas puxa vida, como que pode esse homem ter sido tão usado acerca, creio que vocês já ouviram essa palavra, a ponto de ter a porção dobrada, uma vida de entrega. Eu acredito que ele chegou diante do profeta e falou assim, você esqueceu que eu já queimei minhas juntas de boi? Você já esqueceu que o meu arado está aqui fogo em tudo, eu não tenho mais para onde voltar. Por quê? Porque eu acredito numa palavra, eu acredito numa promessa. É por isso que eu creio que eu vim aqui nessa noite, amado, para dizer para vocês, pode preparar para largar as tendas, porque coisas grandes Deus vai fazer. Eu creio em nome de Jesus, é o que está pulsando no meu espírito, porque quando Deus te chamou para fazer uma aliança com esse casal, para viver coisas extraordinárias nesse bairro, é porque é só uma semente daquilo estrondoso que Deus vai fazer. Aleluia! Eu não consigo imaginar esses dois homens andando, e olha para você ver que interessante, né? Dois homens atraídos pelo mesmo propósito. Aqui é uma multidão, lá eram dois, aqui é uma multidão, atraído pelo mesmo propósito, tornar o nome de Jesus conhecido no seu vizinho, tornar o nome de Jesus conhecido para as pessoas que passam aqui na rua e vê que tem uma multidão adorando ao Senhor. Há um propósito em tudo isso. Só que, como o apóstolo Daniel, eu gosto de falar muito dele, porque ele foi um homem desatador na minha vida. O discípulo vai muito mais longe do que o líder. Isso é uma verdade. E é gostoso, eu até falei isso para a pastora hoje, né? O gostoso de você pregar na igreja que já é da cobertura, porque de muitas das coisas que você falar, eles já ouviram, porque tá tudo que sai lá do apóstolo já vem descendo, já chega. Já vai, é uma família, é um povo, e é maravilhoso, a gente se sente em casa.
Mas eu vejo, amado, 2 homens caminhando. E aí eu fico imaginando a mente de Eliseu e a mente de Elias, né? Porque um sabendo o que Deus podia fazer, e o outro falando: tudo que esse homem está fazendo eu quero fazer 2 vezes mais. Meu Deus, tudo que esse homem está fazendo eu quero fazer 2 vezes mais. Só que os dois queriam fazer para Deus, só que um está querendo fazer mais. É exatamente isso. Talvez seu líder está aqui, seus pastores estão aqui caminhando, e vamos ofertar, vamos dizimar, vamos pintar, vamos arrumar, vamos fazer, e você já sonha: não, lá perto de onde eu moro eu vou fazer 2 celas. Não, lá não, perto da minha casa eu vou ganhar as pessoas que estão perto de mim. E essas coisas vão acontecendo por quê? Porque à medida que os seus líderes sonham, você tem que sonhar 2 vezes mais. Por quê? Porque é uma palavra liberada pelo nosso apóstolo sobre a nossa vida, que nós vamos mais longe do que os nossos líderes. Amém. E sabe qual é a alegria dos seus líderes? É o dia que ele tiver que pregar lá na sua célula e ver que você realmente está em. Você quer ver a alegria de um líder? É quando ele chega no território e ele vê que o discípulo desatou. Ele vê que verdadeiramente as coisas estão rompendo, estão acontecendo. Por quê? Porque ele tem a veia, ele tem a essência sobre isso. Isso é maravilhoso, amado. Pessoas atraídas pelo mesmo propósito. Então nós temos que entender que pessoas comuns se identificam pelo propósito de Deus. Você se identificou com o seu líder e hoje você está aqui nessa noite. Uma noite fria que você poderia estar debaixo da coberta, você já poderia estar dormindo, talvez acordou cedo, mas você falou: não, eu vou buscar mais do meu Deus, eu vou voltar mais cheio para minha casa. Aleluia! E você fez a melhor escolha. Talvez, por muitas das vezes, nós deixamos de beber da fonte, deixamos de receber algo poderoso que Deus pode derramar, porque nós ficamos em casa. Não vou ficar em casa, eu vou muito além, eu vou ser uma flecha nas mãos do Senhor. Precisamos entender isso. Glória a Deus, aleluia. Quando eu entendo o chamado, a pastora falou algo interessante, né? Eles estão renovados, foram para Manaus, beberam da fonte. E a filha do Renê, a Larissa, ela pregou muito nesse congresso. Foram muitas ministrações em que ela esteve à frente. E ela dando alguns testemunhos ali, falando acerca da saúde dela, que ela teve uns problemas de saúde. E tem os filhos para cuidar, e o marido fazendo os projetos e tal, e tudo acontecendo. E ela falando acerca da consciência do chamado. Saber quem ela é dentro daquilo que Deus chamou ela para fazer. Eu achei isso fabuloso. Nós temos as nossas tarefas, nós temos os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades como pessoa civil. Nós caminhamos e vivemos. Mas, amado, de todas as coisas que nós fazemos, o mais importante é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, eu creio que nessa noite é uma noite de despertar do chamado mesmo. Eu não estou falando, amado, que você vai chegar amanhã no seu trabalho, você vai pedir a conta e vai falar, e vai trazer um problema para o pastor domingo aqui, chegar e falar: o pastor veio aqui, pregou quinta-feira, eu pedi a conta, e agora, o que a gente faz? Não. Deus vai arder no teu coração algo poderoso. Está conquistar tanto, que vai chegar um momento que o seu coração vai pulsar tanto para a obra. Deus é o Senhor da provisão, Ele vai fazer com que as coisas fluam na tua vida, no teu ministério. Amados, hoje nós somos aqui, não sei, nós temos umas 20, 30 pessoas aqui, nós somos mais de 20 ministérios aqui dentro, porque cada um tem seu ministério. Atrás de cada um de nós existe uma pessoa para ser ganha, uma pessoa para ser salva. Estou aqui com o Cleiton aqui, ó. O Cleiton saiu para dar uma volta no domingo. Nós nos encontramos lá em frente à pizzaria. Fiz um convite, ele não perdeu um culto desde o dia que nós convidamos. Glória a Deus. Eduardo veio de Manaus, teus discípulos aqui, tem a Nívia, tem ali a Luciano, o Luan, o pessoal que veio com a gente. Quantos quilômetros você andou hoje, Luan, para chegar aqui? 250, mais ou menos. Dá uma pausa, Senhor. Eu falo assim, amado, que a honra não é do homem, mas nós temos que ter um coração ardente para poder estar aqui. O Luan falou assim: eu estou saindo de Porto Ferreira, agora estou pegando a estrada, eu acredito que até umas 6h30, 7 horas eu chego extremo. Eu falei: vem e vamos adorar a Deus junto. Por quê?
Porque existe uma essência dentro de nós gritando por Jesus, gritando por fazer mais da parte de Deus. E eu falo assim, amado, assim como parece muito distante olhar para Eliseu e olhar para Elias, eu falo para vocês, é cada um do seu chamado com a sua essência. Nossa vez, eles não estão mais aqui, eles estão no lugar onde Deus já os recolheu, mas agora é a nossa vez de fazer com que o reino de Deus cresça e se expanda. E se tiver adversidade, volta aqui, lê o que eles fizeram. Eles buscaram, eles oraram, eles clamaram. Cada um tem o seu chamado, mas eu creio que se nós passamos dessa porta para dentro é porque podemos fazer coisas muito maiores. Podemos. Mas aonde está a nossa expectativa? Aonde está a nossa visão? Eu falo assim, os pastores poderiam estar quietinhos na vida deles lá debaixo do pastor, só bebendo da fonte. Eu sempre que eu vou ministrar nas igrejas, eu gosto muito de falar sobre os pastores. Falo que a honra não é do homem, a honra sempre é do Senhor. Mas aqueles que se dispõem a fazer algo para Deus, eles precisam ser honrados. Porque eles poderiam estar quietinhos debaixo de uma cadeira lá, só bebendo. Mas um dia eles disseram sim, e vocês estão aqui. Glória a Deus. Eles queimaram a junta de boi. Ele falou assim, não, mas vamos lá para aquele território sim, porque as vidas que estão lá são importantes sim. Aleluia. O amor, a visão. Porque quando Elias e Eliseu começaram a caminhar, não era mais por eles, porque a qualquer momento eles podiam morrer. Mas não interessa, a gente está cumprindo o propósito de Deus. Aleluia. Quando uma pessoa entende o propósito de Deus, meu amado, nada paralisa. Porque não existe lugar mais seguro na terra do que dentro do propósito. Imagina você conviver a vida toda sabendo que poderia ter feito. Não, eu vou viver dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu preciso viver. Então eram dois homens com a mesma visão. Só que a expectativa era um pouquinho diferente, né? Porque Elias fazia grandes milagres. E Eliseu queria fazer 2 vezes o milagre que Elias fazia. Meu Deus. A visão era a mesma, mas as expectativas são diferentes. É isso que eu falo. Ajuda os seus pastores. Amém, Jesus. Se o seu pastor te der a meta de uma célula, traz uma boa notícia para eles. Pastor, eu acho que vai nascer 2. Glória a Deus. Porque a visão dele era sempre 2 vezes mais. E o desejo do coração gera um milagre, porque tudo começa através de um sonho. Quando ele estava lá arando lá com os bois, fazendo um trabalho pesado, e ele veio sacando sobre ele não tinha dupla porção sobre a vida dele, mas ele conquistou através do desejo, através de caminhar lado a lado. Isso é maravilhoso. Então, aonde eu contribuo para que o reino de Deus cresça? É caminhando ao lado do líder. Fala assim, pastor, como que eu cresço? Pergunta, como que eu cresço? Estou caminhando ao lado do seu líder. Aleluia. Lado a lado com o seu líder. Manda mensagem. Hoje está mais fácil ainda. Manda mensagem o dia inteiro, manda de noite. É um trabalho maravilhoso. Pastor falou lá, disse ali, vamos fazer, vamos abrir. Abre. Porque é para isso que vocês foram chamados. Só que, é como eu falo, essa palavra ela é poderosa, ela é desatadora sobre as nossas vidas. Um homem que fazia grandes milagres forjou um homem que fazia o dobro dos milagres acontecendo. Glória a Deus. Quando você vê as coisas acontecendo, Deus de promessa extrema com sede própria, Itapeva construindo agora sede própria. Você vai conversar com o bispo Ricardo de Bragança, comprou o terreno e está com a planta aprovada para começar a construir. Você vê que as coisas estão acontecendo por quê? Porque são homens que estão ali, lado a lado com o apóstolo Daniel, ouvindo. Aí ele fez, eu vou fazer também. E ele fez, eu vou fazer também. E assim nós temos que ir replicando essa mensagem. E é assim que vai acontecer na nossa vida. Amém. E aí tem o compromisso, né? Porque por muitas das vezes existem propostas. E aqui eu já estou caminhando para encerrar. O próprio Elias chegou e falou para Eliseu: ei, caminha por outros caminhos. É muito pesado esse chamado. E talvez você ouça algumas coisas desse caminho. Mas ele se dizia: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Aleluia. Aqui ele sela
o desejo do teu coração. Quando ele olha para trás, ele não tem mais nada para se apegar. Lembra que ele já queimou todas as coisas? Eu vou voltar para onde? Eu não tenho mais para onde voltar. Agora é daqui para frente, eu vou fazer 2 vezes mais. Aleluia. Eu não tenho mais para onde voltar. Aquele que coloca a mão no arado, não, Deus não tem prazer se ele retroceder. Então é daqui para frente. Às vezes o para frente assusta um pouquinho. Assusta um pouquinho. Só que nós fomos chamados para isso. Porque à frente da batalha vai o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória era pelo profeta, mas era pelo Senhor. Era pela vontade do Senhor que as coisas aconteciam. É pela vontade do Senhor que Deus um dia tirou o nosso apóstolo de dentro de uma empresa que ele trabalhava há 18 anos. E algo gritava dentro dele: abre uma igreja, abre uma igreja, abre uma igreja, ele abre uma igreja. E nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Dentro do sonho. Quantas pessoas podem estar dentro do sonho que está dentro do teu coração? Aleluia. Daqui a alguns anos a gente vai conversar sobre isso novamente. E pessoas que nesse momento estão assistindo novela, que talvez já está dormindo, ou que estão dentro de algum bar, porque geralmente essas estradas aqui costumam ter muito bar. Eu falo para vocês, vão estar aqui dentro adorando ao Senhor. Mas isso depende da nossa decisão. Como ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei, porque eu quero receber da minha porção. Não foi à toa que eu caminhei todos esses anos, eu vou viver da minha porção. E esse desejo foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer aqui nessa noite. Caminha com o seu líder. Você vai muito mais longe do que eles. Só que esse ir mais longe não é uma competição. É a alegria que vai transbordar no coração dele que vê você caminhando. Glória a Deus. Se coloca de pé. Já estou caminhando para o final. Nós precisamos fazer só um pequeno link com a palavra de prosperidade que a minha esposa trouxe. Quando você se dispõe ao Senhor, quando você se dispõe a fazer algo poderoso para Deus, quando você se dispõe a fazer com que os planos de Deus se cumpram na tua vida, você está honrando o Senhor. Aleluia, Jesus. E essa noite, amado, eu tive uma batalha espiritual muito grande, fazia muito tempo que eu não tinha. Mas eu já identifiquei isso muitas das vezes, por 16 anos convertido, que isso é um termômetro. Que quando Deus vai entregar algo, o diabo ele reluta. Mas o Senhor dos Exércitos já venceu ele na cruz e já o envergonhou e já o destronou. E eu sinto que Jesus ele é o Senhor dessa igreja. Eu sinto que a presença do Espírito de Deus ela já está nesse lugar. E eu falo para vocês, amado, que a presença de Deus ela não é uma emoção que vem com um vento e de repente passa, não, ela é uma chama que queima dentro do nosso coração. E o Espírito Santo de Deus está ministrando ao meu coração aqui hoje, que ele está incomodando aí dentro de você agora com uma chama. E eu sei que existe um chamado poderoso para ser desatado aqui nessa noite. Existe algo que Deus já entregou ao teu coração. E você ainda não está vivendo esse chamado dentro de você, mas você sabe que essa palavra é para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que hoje Deus está desatando algo na tua vida e na tua história. Glória a Deus. Eu sei que você nesse momento começa a sentir um calor, algo ardendo dentro do seu peito, do seu coração. E eu quero te dizer que nada escapa aos olhos do Senhor. Eu quero te dizer que há uma chama do Espírito Santo ardendo dentro do teu coração hoje. Esse chamado que ele já teve muito tempo atrás, mas que hoje ele reacende a chama. Você será como uma tocha usada no mundo.
sobrenatural. Deus está te entregando fogo nas tuas mãos. E eu quero declarar em nome de Jesus que o que Deus está te entregando nesta noite são labaredas de fogo. Dentro do céu que Deus vai colocar as tuas mãos. E você vai sair por essas portas declarando que esse vai o Senhor Jesus. Você vai levantar as suas mãos para a casa dos seus parentes, para a casa dos seus amigos, para os bares que estão nas estradas agora que você estiver indo. E você vai declarar a presença de Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer nesse bairro através da glória de Jesus. Aleluia. Eu creio no poder de Deus. Vocês são como chamas, como tochas lançadas ao Senhor. Coisas extraordinárias em nome de Jesus. Aleluia. Ah, papai. Aqui estão os teus filhos, papai. Aleluia, Deus. Que recebem, Senhor, nessa noite uma porção. Uma porção de caminhar lado a lado com o líder. Senhor, eles saem daqui nessa noite emitindo um fogo no reino dos céus. Um fogo, Senhor, um fogo consumidor. Eu creio, papai, que essa igreja aqui será lotada, Senhor. E Ele vai nos passar aqui nessa frente, Senhor. Vai deixar de lotar essa igreja. E eu profetizo, papai, que daqui em dezembro, em nome de Jesus, essa igreja será tão populosa, papai, em nome de Jesus. Eles terão que procurar um outro território. Em nome de Jesus eu creio, papai, porque a tua promessa não volta vazia. Se você crê que isso vai acontecer, se você crê que a sua família será alcançada e virá aqui adorar o Senhor junto com